sabemos que Dios tiene mucho más para nosotros. Amén. Por eso yo les invito a que se pongan de pie. Vamos a orar por nuestro amado pastor, que Dios lo use aún más. Amén. Señor, te alabamos, Dios, por tu bondad, por tu fidelidad. Somos tan agradecidos de ti, Señor, por esa conferencia que hemos tenido, por todo lo que usted ya ha hablado con nosotros. Ayer, oh Dios, tuvimos un mensaje tan precioso, Dios, que nos ha desafiado, Señor, a ser cristianos verdaderos, a no quedarnos, oh Dios, con un pie en la iglesia y otro en el mundo, a no aceptar, oh Dios, las propuestas de Satanás para nuestra vida, a luchar por nuestra familia, a entregar a ti, Señor, no solo nuestro corazón, sino todo lo que tenemos. Y yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que una vez más, como usted lo ha usado, Señor, en Santarém, en São Paulo, en muchas ciudades en Brasil, que usted siga usando, Señor, a tu siervo aquí en Chile, que seamos bendecidos a través de su vida, a través del mensaje que él va a predicar, todo, Señor, para la gloria de tu santo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amém. Bom dia, podeis sentar. Ustedes pueden tomar asiento. Quero dizer novamente da alegria e a satisfação do meu coração em estar nessa conferência. Eu quero decirles una vez más de cómo mi corazón está contento de estar aquí en esta conferencia con ustedes. Uma das razões da minha alegria Una de las razones de mi alegría é que eu creio genuinamente es que yo creo genuinamente que o Chile que Chile es totalmente de Jesus. totalmente de Jesús. E pela conferência ser em Arica, Como la conferencia es en Arica, eu quero declarar também yo quiero declarar también que Arica já é a primeira cidade do Chile que Arica es la primera ciudad de Chile totalmente rendida aos pés de Jesus. totalmente rendida a los pies de Jesús. Eu quero apertar os cintos, é uma maneira de nós afivelar os nossos cintos para nós voarmos. Yo quiero invitarles a poner sus cinturones de seguridad porque vamos a volar. Amém? Amén. Não podemos, aleluia, não podemos na decolagem cair, por isso precisamos apertar os cintos. En el despegue no podemos caer, por eso necesitamos poner los cinturones. Ok? ¿Ok? Eu vou fazer, depois você faz após mim. Deixa eu fazer primeiro para ver se a gente sincroniza. Voy a hacer primero y después ustedes hacen para ver si podemos sincronizar. Compreende? ¿Me entienden? Colocar a mão no primeiro eu, mão no ombrinho, vai fazer assim. Tchá! ¡Cha! O tchá tem que ser junto. El cha debe ser junto. Não pode ser tchá, 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 tchá. No puede ser cha, 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 cha. Senão volta. Si no vamos a volver. Compreendem? ¿Me entienden? Podem fazer agora? Ustedes pueden hacerlo Mão no ahora. ombrinho. Mano en el hombro. Puxa comigo. Tem que fazer o barulho, né? Tírelo conmigo, hay que hacer el ruido. O jato. Não pode ser como pneu de carro furando. No puede ser como un neumático de auto que está roto. Não. No, Tem que ser forte. debe ser fuerte. Ok? ¿Ok? Cadê o povo de Deus alegre aqui? ¿Dónde está el pueblo de Dios? Alegre. Amém? Mão no ombro. Mano en el hombro. Lembrando que tem que ser forte. Recordando que hay que ser fuerte. E o tchá tem que ser junto. Y el cha debe ser junto. Ok? ¿Ok? Vamos lá? Vamos lá? Vamos. Cha! Não pode queimou ali. Não pode. Sí, alguien se equivocó. Tem que ser junto. Debe ser junto. Se queimar, tem que voltar. Queimar. Si alguien se equivoca de nuevo, vamos a hacerlo de nuevo. Então vamos lá, todo mundo. Entonces vamos todos de nuevo. Mão no ombro. Manito en el hombro. Vamos lá. Vamos. Uau! ¡Wow! Parabéns! Felicitaciones. 5 razões 5 razones porque devo ser bem discipulado. por las cuales debo ser bien discipulado. Esta é a palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração.
Esta es la palabra que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón para compartilhar com todos vocês nessa manhã. para compartir con ustedes en esta mañana. Ok? ¿Ok? Mesmo que o pastor já tenha orado, eu sinto de orar um pouco mais. Aunque el pastor ya haya orado, yo siento en mi corazón de orar un poco más. Mesmo sentado, feche seus olhos. Sentado como usted está, cierre sus ojos, por favor. Senhor, meu Deus e meu Pai, Señor, mi Dios y mi Padre, ajuda-nos ayúdanos a compreender a sua vontade. a comprender su voluntad. Eu sei, Pai, Yo sé, Señor, que o Senhor tem sonhos que usted tiene sueños para esta cidade, para esta ciudad, para esta igreja, para esta iglesia, para todos nós. para todos nosotros. Espírito Santo, Espíritu Santo, esta conferência esta conferencia está debaixo do teu comando. está bajo tu comando. Usa minha vida Usa mi vida para o progresso para el progreso da fé de la fe dos teus filhos. de tus hijos. Espírito Santo, Espíritu Santo, nós te amamos. te amamos. Senhor Jesus, Señor Jesús, eu reivindico yo te pido o sangue derramado su sangre derramada sobre a minha vida, sobre mi vida, me purificando purificando e me habilitando y habilitando para falar para hablar em teu nome en tu nombre àqueles que creem. a aquellos que creen. Use a minha vida Use mi vida em nome de Jesus. en el nombre de Jesús. Amém. Amén. Abra comigo sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 13, versículos 6 a 9. Abra su Biblia conmigo en el libro de Éxodo 13, del versículo 6 al 9. San Lucas 13, de 6 al 9. Lucas 13, 13 6 a 9. 6 al 9. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto bien, y si no, la cortarás después. Ok? ¿Ok? Veja bem que Jesus, ao pregar, ao narrar esta parábola, Vea bien que Jesús, al contar esta parábola, vamos extrair algumas coisas importantes daqui. vamos a sacar algunas cosas importantes de aquí. A primeira coisa que devemos avaliar é a questão dos frutos. La primera cosa que tenemos que ver es sobre los frutos. Eu particularmente acredito Yo personalmente creo que Deus quer nos ensinar que Dios quiere enseñarnos coisas muito profundas dessa parábola. cosas muy profundas en esta palabra. Amém? Amén. A primeira coisa é frutos. La primera cosa es frutos. O que está escrito nessa parábola é que ele está explicando que há 3 anos Lo que está escrito en la palabra es que Jesús está esperando por 3 años. diga comigo 3 anos. Diga conmigo, 3 años. Jesus usa a figura do tempo também para a gente pensar. Jesús está utilizando la figura del tiempo para que igual pensemos. Ok? Há 3 anos ele vem procurar fruto nessa figueira e ele não encontra. Hace 3 años que Jesús ha buscado fruto en esa higuera, pero no ha hallado. Então vem a sentença, pode cortar. Entonces él declaró: córtela. Por que ocupa ela inutilmente a terra? Porque está ocupando inútilmente la tierra. E se apresenta na parábola a figura de um viticultor. Y se presenta en la palabra un viñador. Que diz, Que diz quando a sentença foi dada, ele disse: não, me dê mais um ano. Que cuando fue declarado que fuera cortada esa higuera, él dijo: no, me dé un año más. Me dê um ano Un año para me cavar. para que yo pueda cavar. É o que está escrito. Es lo que está escrito. Eu vou cavar. Yo voy a cavar. Eu vou colocar estrume Voy a abonar la tierra para que dê frutos. para que ella pueda fructificar. Se não der certo, Si no resulta, pode cortar. ahí podemos cortar. Ok? ¿Ok? Vamos entender uma coisa nesta manhã. Vamos a entender una cosa en esta mañana. A primeira questão dos frutos. La primera cuestión es sobre los frutos. Quero fazer um paralelo Yo quiero hacer un paralelo com João Batista no deserto da Judéia.
con Juan el Bautista en el desierto de Judea, quando os religiosos iam para ser batizados cuando los religiosos iban a ser bautizados sem arrependimento, sin arrepentirse, sem se arrepender. sin arrepentirse. João Batista Juan el Bautista ficou indignado quedó enojado e disse: y les dijo: produzam primeiro frutos de arrependimento. primero produzcan fruto de arrepentimiento. Antes ele diz raça de víboras. Antes él dijo raza de víboras. Víboras produzam fruto de arrependimento. Produzcan fruto de arrepentimiento. Nesses últimos dias, En estos últimos días, a igreja la iglesia é chamada es a llamada viver a vivir o genuíno evangelho. el evangelio genuino. Pessoas realmente transformadas, Personas que sean realmente transformadas, curadas, sanadas, tratadas. tratadas. Pessoas que vão se parecer com Jesus, Personas que van a ser semejantes a Jesús. cada vez mais parecidas com Jesus. Cada vez más semejante a Jesús. E para que isso aconteça, Y para que resulte esto, é necessário arrependimento. es necesario un arrepentimiento. Amém? Amén. Os religiosos iam para o deserto, para o batismo de João, sem querer passar pelo arrependimento. Los religiosos iban a ser bautizados en el desierto por Juan Bautista sin arrepentirse. Não tem como viver um evangelho transformador sem arrependimento. Es imposible vivir un evangelio generador sin arrepentimiento. Não tem avivamento sem arrependimento. No hay avivamiento sin arrepentimiento. Se nós queremos ganhar Arica para Jesus, devemos viver uma vida de arrependimento. Si de hecho queremos ganar Arica a Jesús, tenemos que vivir una vida de arrepentimiento. Segundo o que nós acompanhamos na parábola, há 3 anos ele vem procurando fruto e não acha. La segunda cosa que vemos en la palabra es que él por 3 años ha buscado fruto y no ha hallado. E é importante nós entendermos que durante 3 anos Y es importante entender que por 3 años ele vem procurando fruto. él fue a buscar fruto. Não achando fruto, Y como no encontró fruto, veio a sentença él declaró: e disse: por que ocupa inutilmente, sem produzir frutos? ¿por qué ese guerra está ocupando la tierra inútilmente, sin producir frutos? Pode cortar. Córtela. A inutilidade, La inutilidad. a pessoa se torna inútil, ela não se reproduz. La persona se vuelve inútil, ella no reproduce. E como ela não se reproduz gerando outros, não há crescimento na igreja. Y como ella no reproduce generando a otros cristianos, no hay crecimiento en la iglesia. E aí não há avivamento. Y así no hay avivamiento. Então nesta manhã Deus quer nos ensinar 5 razões Entonces, esta mañana Dios quiere enseñarnos 5 razones para produzirmos frutos, para producir frutos, para crescermos, para crecer, para frutificarmos. para frutificar. Amém? Amén. Eu não sei quantos anos você tem de fé. Yo no sé cuántos años usted tiene en su vida cristiana. Existem pessoas que têm 5 anos que já estão na fé, outros têm 10 anos. Hay personas que ya llevan 5 años en su vida de fe, otras 10 años. Tem outros que têm 3 anos, como é o caso da parábola. Hay otros que llevan 3 años, como en esta parábola. 3, 4, 5 anos, não sei quanto tempo você tem de fé. 3, 4, 5 años, yo no sé cuánto tiempo usted tiene de fe. Mas é importante eu e você avaliarmos o seguinte: Pero es importante que tú y yo evaluamos lo siguiente. existem pessoas que estão há 3 anos na fé. Existen personas que están hace 3 años en la fe. E infelizmente ela ainda convive com os mesmos pecados de 3 anos atrás. Y lamentablemente ella sigue con los mismos pecados de hace 3 años. Há 3 anos atrás ela tinha problemas sérios com pornografia, Hace 3 años ella tenía serios problemas con pornografía, com prostituição, con prostitución, com adultério, con adulterio, com mentiras, con mentiras, com orgulho. con orgullo. Ela veio para a igreja, Ella vino hacia la iglesia, se arrependeu se arrepintió por um tempo. por un tiempo Tempos depois, y algún tiempo ela después voltou a praticar de novo os mesmos pecados. volvió a practicar los mismos pecados. Então já são 3 anos que ela está na igreja sem se arrepender. Entonces ya llevan 3 años que esa persona está en la iglesia sin arrepentirse.
Às vezes é o orgulho, às vezes é a prostituição, às vezes é o adultério. A veces es el orgullo, a veces la prostitución, a veces el adulterio. Ela não foi transformada como deveria ser. Ella no fue transformada como debería haber sido. Aí ela vai viver de aparência, com máscara, com capas. Entonces ella empieza a vivir de apariencia, con máscaras, con una capa. Ela não pode falar de um Jesus que transforma. Ella no puede hablar de un Jesús que transforma Se ela não é transformada. si ella no fue transformada. Compreendem? ¿Me entienden? Para falar para os outros, Jesus te ama, Ele vai mudar a sua vida. Para poder decir a la gente, Jesús te ama y Él va a cambiar su vida, Tem que começar dentro de você essa transformação. debe empezar dentro de usted mismo esa transformación. Amém? Amén. Há 3 anos, há 4 anos, a pessoa convive com esses pecados. Hace 3 años, 4 años que la persona ha convivido con esos pecados. Ela não produziu frutos de arrependimento. Ella no ha producido frutos de arrepentimiento. A consequência destas coisas Y la consecuencia de estas cosas é a falta de produtividade, es la falta de é productividad, a falta de frutos. es la falta de frutos. E com isso a igreja não cresce. Y con eso la iglesia no crece. Compreendem? ¿Me entienden? É preciso se arrepender Es necesario arrepentirse profundamente profundamente para que haja um avivamento. para que haya un avivamiento. Compreendem? ¿Me entienden? O segundo que está escrito nesta parábola, Y la segunda cosa que está escrita en esta palabra. há 3 anos ele vem procurar fruto e não encontra. Primero él vino a buscar fruto y no ha encontrado. Veio a sentença. Vino la sentencia. Pode cortar. Córtela. Esta sentença para mim Esa sentencia para mí são tragédias que acontecem na vida de uma pessoa. son tragedias que pueden pasar en la vida de uno. Por exemplo, um casamento que acaba, Por ejemplo, un matrimonio que se quiebra, uma igreja que se dissolve, una iglesia que se acaba, que se cierra la puerta, uma célula que termina. una célula que desaparece. Muitas tragédias acontecem porque a pessoa realmente não apresentou fruto de arrependimento. Muchas tragedias han pasado porque la gente no ha presentado frutos de arrepentimiento. Veio a sentença, Y vino una sentencia. pode cortar. Córtela. Por que ocupa inutilmente? ¿Por qué está ocupando inútilmente? Compreendem? ¿Me entienden? Quando Jesus narrou esta parábola, Cuando Jesús contó esta parábola, ele estava pensando em algumas coisas, acredito eu. Él estaba pensando en algunas cosas, yo creo. A primeira delas é que ele quer nos ensinar a sermos bons viticultores. La primera es que Él quiere enseñarnos a ser buenos viñadores. Ok? ¿Ok? Eu vou usar a palavra viticultor para bons discipuladores. Yo voy a usar esta palabra viñador para discipuladores que son buenos. Viticultores, discipuladores que se importam verdadeiramente com as outras pessoas. Los viñadores son discipuladores que de verdad tienen interés por las otras personas. Que vão discipular semanalmente e profundamente as outras pessoas. Que van a discipular profundamente y semanalmente toda la gente. Foi o que aconteceu nesta parábola. Fue lo que pasó en esta parábola. Quando veio a sentença Cuando vino la sentencia de cortarla, para cortar, se apresenta o viticultor e dizendo: não, se presenta un viñador y dice: no, ainda não. no, aún no. Eu vou investir 1 ano na vida dela. Yo voy a invertir 1 año en la vida de ella. É o que está escrito. Es lo que está escrito. Eu vou cavar. Yo voy a cavar. Ele está dizendo: eu vou discipular Voy a discipular profundamente. Amém? Amén. Eu vou me reunir e vou cavar e vou discipular profundamente. Yo voy a reunirme con ella, voy a cavar, voy a discipular profundamente. Eu vou fazer perguntas específicas de alguém que ama. Yo voy a hacerle preguntas específicas de alguien que le ama. Por exemplo, se tem alguém, um discípulo que está tendo problemas na vida moral. Por ejemplo, si hay algún discípulo que ha tenido problemas en su vida moral, discipulador, viticultor que se importa, vai fazer perguntas específicas. Ele vai cavar. Un discipulador, un viñador que realmente se importa con esa vida, le va a hacer preguntas específicas, va a cavar.
Como você está lidando? Perguntas como você está lidando com os seus olhos? Una pregunta, por ejemplo, ¿cómo usted está lidiando con sus ojos? Como você está lidando com suas tentações? ¿Cómo usted está lidiando con sus tentaciones? Um bom viticultor, Un buen viñador, um bom discipulador, un buen discipulador, ele vai cavar, él va a cavar, ele vai colocar estrume, él va a colocar abono, adubo, abono, abono. Ele vai cavar e colocar estrume, ou seja, ele vai fazer perguntas específicas, ele vai orar, ele vai se importar com aquela pessoa. Entonces él va a orar, él va a hacer preguntas que son específicas porque él se importa con esa persona. Amém? Amén. Foi o que Jesus escreveu. Fue lo que Jesús dijo. Quando veio a sentença, ele se apresenta e diz: não, Cuando vino la sentencia, él se presentó y dijo: no, eu vou cuidar, yo voy a cuidar, eu vou discipular, yo voy a discipular, eu vou me importar. yo voy a importarme. Nesta conferência, En esta conferencia, Deus quer nos ensinar Dios quiere a enseñarnos sermos a ser bons discipuladores. buenos discipuladores. Amém? Amén. Mas também Deus quer nos ensinar, segundo a parábola, a sermos boas figueiras. Pero igual Dios quiere enseñarnos a ser buenas higueras, Ou seja, bons discípulos. o sea, buenos discípulos, Pessoas que se deixam tratar. personas que dejan ser tratadas, Pessoas que querem ser cuidadas. personas que quieren ser cuidadas, Pessoas que não querem viver na solidão. personas que no quieren vivir en la soledad, Querem ser bem discipuladas. que desean ser bien discipuladas, Que vão dizer: pode cavar, que van a decir: puede acabar, me ajude. ayúdame. Amém? Amén. Quando ele reúne com o discipulador, ele diz: me ajude. Cuando él se reúne con su discipulador, él le dice: ayúdame. Ele vai dizer: eu estou passando por lutas na área moral. Él le va a decir: yo estoy pasando por luchas en el área moral. Compreendem? ¿Me entiende? Ele se deixa cavar. Él va a dejar que Él caiga quer su ayuda. corazón, que alguien le ayude, Ele quer ser ajudado, então ele se abre para ser cuidado. porque él desea ser ayudado, entonces él se abre para ser cuidado. Então Deus quer nos ensinar a sermos boas figueiras, bons discípulos, que se abrem para ser bem cuidados. Y Dios quiere enseñarnos a ser buenos discípulos, una buena higuera que se abre para ser cuidada. Amém? Amén. Porque tem pessoas que não querem isso, infelizmente. Porque lamentablemente hay personas que no quieren eso. Elas estão na igreja, elas estão congregando, louvando, Están en la iglesia, están congregando, están alabando, às vezes estão cantando no altar, a veces están cantando, às vezes estão pregando, a veces están predicando, elas estão no corpo de Cristo, elas estão dentro da igreja, están dentro de la iglesia, mas elas não querem ser tratadas, pero no quieren ser elas tratadas, não querem ser cuidadas, no quieren ser cuidadas. e aí elas vão viver de aparência, Y así ellas van a vivir de apariencia. elas vão viver infelizmente doentes. Entonces lamentablemente van a vivir enfermas. Você já viu uma frase que nós usamos que diz: Hay una frase que usamos que dice: a igreja de Santarém de São Paulo, la iglesia de Santarém de São Paulo, usamos uma frase assim: usamos una frase así: ovelha sadia dá cria. una oveja sana produce, ella va a reproducir, va a criar. Compreendem? ¿Se me Uma entiende? ovelha doente não vai se reproduzir. Una oveja que está enferma no va a reproducir. E se reproduzir, vai produzir ovelhas doentes também. Y si ella se reproduce, va a reproducir ovejas que también están enfermas. E aí não há como construir um avivamento assim. Y así no hay como construir un avivamiento. Compreendem? ¿Me entienden? Então Deus quer nos ensinar também Entonces Dios igual quiere nos enseñar a sermos bons discípulos. a sermos buen discípulos. Amém? Amén. Pessoas que se deixam tratar, pessoas que se deixam cavar. Personas que dejan ser tratadas, cavadas. Existe um versículo na Bíblia que eu quero compartilhar com você. Hay un versículo en la Biblia que yo quiero compartir con ustedes. Antes de entrar nas 5 razões, Antes de empezar en las cinco razones, eu quero refletir com você Provérbio 18:1. yo quiero reflexionar con ustedes Proverbios Se tiver 18:1. como jogar, não está naquela sequência, será que tem No como? está en la hoja que yo había pasado, pero si ustedes pueden buscar Proverbios 18:1.
Su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. Um ratito vamos ver em português como está, porque parece que está um pouco distinto. Às vezes as traduções diferem e elas tem, não sei se tem outra versão, revista e atualizada, acho que ela acaba, não sei também a tradução chilena, não tem, né? Só um momentinho, meus irmãos. É que por las traduções, a vezes alguma palavra cambia de sentido. Na minha tradução diz: o solitário busca o seu próprio interesse. Em minha tradução diz assim, que aquele que vive solo busca seus próprios interesses. E insurge-se contra a verdadeira sabedoria. E se levanta contra a verdadeira sabedoria. O que está dizendo esse texto? O solitário, pessoas que vivem na solidão, elas buscam o seu próprio interesse. O que está dizendo nesse texto é que as pessoas que vivem solas buscam seus próprios interesses. Tem uma outra tradução que diz: o egoísta busca seu próprio bem, contra todo sano juízo se revela. E está mais parecido com... Ok? Mas o que está dizendo as Escrituras? E é o que dizem as Escrituras? O solitário, a pessoa que decide viver na solidão. Que a pessoa que ha decidido viver em soledade. Tem uma outra tradução que diz: há uma outra tradução que diz: o solitário busca os seus próprios desejos. Que ele que vive em soledade busca seus próprios desejos. Ele cria um cordão de isolamento sobre si. Ele cria um local de aislamento. Ele vive sozinho. Ele vive solo. Mesmo estando em comunidade. Mesmo estando em uma comunidade. Ele vive só. Ele vive solo. Por conta dos seus desejos. Por seus próprios desejos. É o que está escrito. É o que está escrito. Compreendem? Vocês me entendem? Infelizmente, lamentavelmente, por conta dos seus desejos, por seus próprios desejos, ele escolhe a solidão. Ele elige a soledade. É como se ele não precisasse de um discípulo. É como se ele não necessitasse um discípulo. De alguém para cuidar dele. Um discipulador, de alguém que cuide dele. Que ele iria se abrir com ele. Que ele pode abrir-se com essa pessoa. Ele não quer. Ele não quer. Ele vive na solidão. Ele vive solo. Ele vive no seu mundo. Ele vive em seu por mundo. Conta dos seus desejos. Por seus desejos. Interesses sexuais. Interesses sexuais. Orgulho. Toda a sorte de mazelas. Todos os problemas. Ele então decide viver só. E por isso ele decide viver solo. É triste a solidão. É triste a soledade. É triste ver pessoas que mesmo dentro da igreja. É triste ver pessoas que mesmo dentro da igreja decidem viver só. Decidem viver solos. Elas estão sorrindo. Elas sorriem. Estão cantando. Estão cantando. Parece que estão felizes. Incluso parece que estão contentes. Mas elas estão sozinhas. Pero estão solas. Entende? Me entende? É uma tragédia a solidão. É uma tragédia a soledade. Mas a maior tragédia está na sequência desse versículo. Está na sequência deste versículo. Ele diz: o solitário busca o seu próprio desejo. Ele diz que ele que vive em soledade busca seus próprios desejos. E insurge-se. E se revela. E levanta-se. E se levanta contra a verdadeira sabedoria. Contra a verdadeira sabedoria. Compreende? Me a segunda parte desse versículo. A segunda parte deste versículo. É outra tragédia. É outra tragédia. Por quê? Porque a primeira tragédia é a solidão. A primeira tragédia é a soledade. Viver sozinho. Viver solo. Separado. Por conta dos desejos. Por mis desejos. A segunda tragédia é pior ainda. A segunda tragédia é aún pior. Porque ela se levanta. Porque ela se levanta contra a verdadeira sabedoria. A verdadeira sabedoria. É o que está escrito. É o que está escrito. Para mim, a verdadeira sabedoria é a própria Escritura. É a própria Escritura. Por exemplo, em Tiago 5,16. Em Santiago 5,16 diz: confessai os vossos pecados uns aos outros. Confessai os vossos pecados uns aos outros. Para você ser curado. Para que sejam sanados. Então, pessoas que vivem na solidão, pessoas que vivem solas, já é uma tragédia. Mas a segunda tragédia, é alguém que se levanta contra isso. É alguém que se revela em contra disto. Ou seja,
Ou seja, ele vai dizer: ele vai dizer: eu não preciso de ajuda. eu não necessito ajuda. Esta sabedoria de confessar os pecados, de confessar os pecados, não vou fazer isso. eu não vou fazê-lo. Eu me levanto contra isso. Eu me rebelo contra isso. Que amanhã todo mundo vai saber da minha vida. Porque amanhã todos vão saber de minha vida. Então não quero isso. Então se eu não quero isso. Perceba que ele se levanta. Veja que ele se levanta contra esta palavra. Contra esta palavra. Vocês compreendem? Vocês me estão entendendo? É uma tragédia. Isso é uma tragédia. Porque o orgulho. Porque o orgulho. O orgulho entra no coração do homem. Entra no coração de um. A independência. Achar que pode vencer só. Pensar que ele pode vencer solo. Não preciso de alguém sobre mim. E eu não necessito de alguém sobre minha vida. Por conta dos meus desejos. Por meus desejos. Eu vou viver isolado. Eu vou viver aislado. E vou me levantar contra a verdadeira sabedoria. E vou rebelar-me contra a verdadeira sabedoria. Isso é muito triste. Isto é muito triste. Quantos me entendem? Quantos me entendem? Eu creio que todos aqui estão entendendo a importância do discipulado. Eu creio que todos aqui han entendido a importância do discipulado. O Espírito Santo tem interesse que essa conferência possa marcar a sua vida. O Espírito Santo deseja que nesta conferência sua vida seja marcada. Se todos nós entendermos isso, nós vamos conseguir influenciar uma cidade. Se todos nós compreendemos essas verdades, vamos a lograr influenciar toda a cidade. Amém? Amém? Todos nós curados. Todos vamos ser curados. Transformados. E poder dar testemunho para os outros. E poder dar testemunho à gente. Vou dizer a outras pessoas. Eu vou dizer a outras pessoas. Eu tenho andado em vitória. Eu tenho andado em vitória. Em vitória completa. Em vitória completa. Por causa de Jesus. Por Jesus. E porque Jesus. Colocou um discipulador sobre a minha vida. Sobre minha vida. Eu não ando só. Eu não ando solo. Eu tenho uma companhia. Eu tenho a companhia de Jesus. Eu tenho a companhia de Jesus. E tenho a companhia do meu discipulador. E tenho a companhia de meu discipulador. Amém? Amém. Ovelha sadia da cria. Uma ovelha sana da cria. Pessoas que são transformadas. Pessoas que são transformadas. Elas são cheias do Espírito Santo. Elas são cheias do Espírito Santo. Elas vão influenciar uma cidade. Elas podem influenciar uma Elas cidade. Vão contar para todo mundo. Elas vão contar a toda a gente. Que elas são transformadas. Que elas são transformadas. Que elas são abençoadas. Que elas são bendecidas. Amém? Amém? Essa é a sua história. Esta é a sua história. Você é transformado. Você foi transformado. Você é abençoado. Você foi Dê para Jesus um forte aplauso. Dê um forte aplauso às pessoas. Ouça bem. Escute bem. Nesta manhã. E nesta manhã. Nesse primeiro momento. E nesse primeiro momento. Eu creio. Que o Espírito Santo. Derramará uma unção. Nesse lugar. E neste lugar. E eu quero chamar essa unção. E eu quero chamar esta unção. De homem de vidro. De homem de vidro. Mulher de vidro. Mulher de vidro. Um homem que se deixa ver por dentro. Um homem que se deixa ver por dentro. Uma mulher que se deixa ver por dentro. Uma mulher que se deixa ver por dentro. Pessoas tão transparentes. Pessoas que são tão transparentes. Cristalinas. Que não vivem uma vida oculta. Que não vivem uma vida escondida. Que não vivem uma vida de aparência. Que não vivem uma vida de aparência. Pessoas que são realmente transformadas. Pessoas que são realmente a unção do homem de vidro virá sobre você. A unção do homem de vidro vendrá sobre você. Quem deseja virá sobre nós nesta manhã. Vendrá sobre nós nesta manhã em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu te dar 5 razões. Deixa-me mostrar-te 5 razões para você decidir ser bem cuidado. Para que você decida ser bem cuidado. Amém. Amém. Se você já é bem cuidado, se você já é bem cuidado, então você será melhor ainda. Então você será melhor todavia. Se porventura você ainda não entendeu esse plano de Deus, se por casualidade você todavia não ha entendido este plano de Deus, então esta conferência vem para marcar a nossa história. Então esta conferência vem a marcar nossa história. E nós vamos compreender claramente. E vamos compreender claramente os planos de Deus. O plano de Deus. Amém. Amém. Primeira razão para nós sermos bem cuidados. Primeira razão para que sejamos bem cuidados. Primeira. Porque é um mandamento. Porque é um mandamento. Ok? Jesus, em Mateus 28. Em Mateus 28. Por favor, pastor, pode ler? 28, 19, pode ser o 18, 19. Mateus 28, 19.
18-19. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amém? Amén. Jesus dá aqui um mandamento, ok? Jesús está entregando aquí un mandamiento, ¿ok? Não é uma sugestão. No es una sugerencia. Ele não está sugerindo. Él no está Sugerindo. É assim? Sí. Ele não está dizendo, ei, se der, faça discípulos. Él no le está diciendo así, escuche, si es posible, haga discípulos. Não, ele está dizendo, ide. No, él está diciendo, id. Quantos querem obedecer Jesus nesta manhã? ¿Cuántos desean obedecer a Jesús en esta mañana? Então Jesus está mandando dizer a você: Entonces Jesús me manda decir a ustedes: meu filho, mi hijo, vá, vete, faça discípulos. haga Eu discípulos. estou te mandando. Yo te mando. Amém? Amén. Não é uma sugestão. No es una Ele sugerencia. não está sugerindo. Él no está sugiriendo. Ele está mandando. Él está mandando. Todos sabem, Todos saben, os que leem as Escrituras, los que leen las Escrituras, que Jesus fez muitas coisas. que Jesús hizo muchas cosas. Curou, Sanó, ressuscitou, resucitó, libertou, liberó, mas o forte dele pero lo más fuerte de él foi o discipulado. fue el discipulado. Ok? ¿Ok? Jesus nunca nos mandaria fazer algo Jesús nunca iba a mandar que nosotros hagamos algo que ele não fizesse. que él no lo hubiera hecho. Ele primeiro fez. Él hizo primero. E vocês sabem que isso foi apresentado muito bem Y ustedes saben que eso fue muy bien presentado na vida de Pedro. en la vida de Pedro. Amém? Amén. Ele discipulou Pedro. Él discipuló a Pedro. Ele investiu na vida de Él Pedro. invirtió en la vida de Pedro. E Pedro se tornou Y Pedro se tornou se volvió o que vocês conhecem nas lo que Escrituras, ustedes conocen en las Escrituras. grande homem de Deus. Un gran hombre de Dios. Por quê? ¿Por qué? Porque ele foi bem discipulado. Porque él fue bien discipulado. Amém? Amén. Então é muito importante todos nós entendermos Entonces es muy importante que todos entendamos que é um mandamento. que es un mandamiento. Isso é importante, Y esto es importante. porque muitos, infelizmente, Porque muchos, lamentablemente, não fazem, no hacen, não cuidam, no cuidan, não discipulam no discipulan profundamente, profundamente porque não entenderam. porque no entendieron. Compreendem? ¿Me entienden? Eu creio que você entendeu. Yo creo que usted ha entendido. Se todavia você não entendeu até essa manhã, Si usted todavía no ha entendido hasta esta mañana, daqui para frente a sua vida vai ser outra. desde aquí su vida va a ser otra. Você vai cuidar muito bem das pessoas. Usted va a cuidar muy bien de la gente. Ouça bem o que eu vou dizer. Escuche bien lo que voy a decirles. Haverá um dia Habrá un día que eu retornarei a essa cidade. que yo volveré a esta ciudad. Amém? E Amém. quando eu retornar, escutem bem, Y cuando yo regrese, eu verei, yo veré, já estou vendo, ya puedo ver milhares millares de chilenos de chilenos rendidos a Jesus Cristo. rendidos a los pies de Jesús. Tem estádio nessa cidade? Hay un estadio en esta ciudad. Tem estádio aqui? Hay un estadio. Pois esta conferência vai lá para esse estádio. Porque esa conferencia se va a ese estadio. Chega, estou arrepiado. Porque é Y yo profundo o que eu estoy estou casi dizendo. llorando. Yo personalmente estoy casi llorando. Él dijo que ya está con los pelos levantados porque es muy profundo. Ouçam bem, isso vai acontecer. Escuchen bien porque eso va a E suceder. não muito depois desses dias. Y no va a ser mucho tiempo después de esos días. Amém? Amén. Muitos dos que me ouvem aqui, muitos, irão pregar no Chile inteiro. Muchos de los que me han escuchado van a predicar en todo Chile. Vão contar as boas novas do que está acontecendo em Arica. Van a contar las cosas buenas que ha pasado en Arica. Milhares e milhares e milhares de pessoas se convertendo. Miles de millares de personas se van a convertir. Amém? Amén. Isso vai acontecer nesta Y cidade. eso va a pasar en esta ciudad. Agora ouçam bem, por que vai acontecer? Ahora escuchen bien, ¿por qué va a suceder esto? Porque nós entendemos o mandamento de Jesus. Porque hemos entendido el mandamiento de Jesús. Ok? ¿Ok? Todos nós aqui precisamos compreender isso. Todos necesitamos entender esto. Por que eu vou cuidar das pessoas? ¿Por qué yo voy a cuidar de las personas? Porque eu vou discipular as pessoas. ¿Por qué yo voy a discipular a las personas? Porque é um mandamento. Porque es un mandamiento. Amém? Amén. Eu não posso desobedecer ao meu Senhor. Yo no puedo desobedecer a mi Eu Señor. tenho que obedecer ao meu Yo Senhor. tengo que obedecer a mi Señor. Jesus está dizendo para mim: Jesús está diciendo a mí, vá ve e faça discípulos. y haga discípulos. Sim, Jesus.
Eu irei fazer discípulos. Yo iré y haré discípulos. Quantos vão cuidar bem das pessoas aqui? ¿Cuántos van a cuidar bien de las personas aquí? Amém? Amén. O que o Espírito Santo está mandando repetir? Lo que el Espíritu Santo nos ha mandado repetir. Para que todos compreendam Para que todos puedan entender que é um mandamento. que es un mandamiento. Amém? Amén. Porque muitos de nós, Porque muchos de nosotros, quando fomos tentados a não cuidar de alguém, cuando fuimos tentados a no cuidar de alguien, vamos ter que lembrar: vamos a tener que estou recordar, desobedecendo a yo Jesus. estoy desobedeciendo a Jesús. Porque Jesus me mandou cuidar das Porque pessoas. Jesús me mandó cuidar de las Amén. personas. Amén. Então é um mandamento. Entonces es un mandamiento. Segunda razão porque devo ser bem discipulado. Segunda razón por la cual yo debo ser bien discipulado. Deixa eu dizer algo a vocês nessa manhã. Déjame decir algo a ustedes en esta mañana. O tema desta mensagem El tema del mensaje não é 5 razões no es 5 razones para mim discipular bem. para que yo pueda discipular bien. Não é o tema. No es el tema. O tema é 5 razões El tema es 5 porque razones eu devo ser bem por discipulado. las cuales yo debo ser bien discipulado. Sabe por quê? ¿Sabe por qué? Porque muitos discipulados não funcionam. Porque muchos discipulados no han resultado. Infelizmente. Lamentablemente. Porque as pessoas atribuem a culpa ao discipulador. Porque las personas han echado la culpa en el discipulador. Às vezes eu ficava triste em Santarém, porque agora eu estou em São Paulo. A veces yo quedaba triste en Santarém, porque ahora yo estoy en São Paulo. Em alguns poucos casos, En algunos pocos casos que eu perguntava que yo preguntaba para alguém lá em Santarém: para alguien de Santarém, e aí, como está o seu discipulado? Está tudo bem? dígame cómo está su discipulado, ¿está todo bien? Você está sendo reunido? Você está sendo bem cuidado? ¿Usted está siendo bien cuidado? Ele respondia: não, já faz meses que eu não sei o que é discipulado. Y él me decía así, no, ya hace meses que yo no sé qué es ser bien discipulado. E eu perguntava por quê? Y yo le preguntaba por qué, E ele respondia: y él me respondía, é o meu discipulador. es mi discipulador. Ele não tem tempo para mim. Él no tiene tiempo para mí. Ele falou da minha vida para os outros. Él habló de mi vida a la gente. Eu estou decepcionado com essas Yo coisas. estoy decepcionado con esa cosa. Não quero mais. No quiero más. Porque ele estava depositando a confiança. Ele estava para que o discipulado funcionasse, ele estava dependendo do discipulador. Porque para que el discipulado resultase, él estaba dependiendo de su discipulador. E não é assim que funciona. Y no es así que funciona. Um discipulado funcional, Un discipulado funcional verdadeiro, verdadero tem que começar na vida do discípulo. debe comenzar en la vida del discípulo. Amém? Amén. Porque senão eu vou culpar as pessoas Porque si no, yo voy a echar la culpa en la gente pelo meu fracasso, por mi fracaso, por áreas da minha vida que não foram vencidas. por áreas de mi vida que yo no he vencido. Por exemplo, quem era o discipulador de Adão? Por ejemplo, ¿quién fue el discipulador de Adán? Era o próprio Deus. El propio Dios. Ele estava lá, Dios estaba allá, reunido com Adão, se reunía con él, mas Adão não deu certo. pero Adán no resultó. Adão escolheu o caminho da desobediência. Adán escogió el camino de la desobediencia. Não foi por causa do discipulador, No fue por causa del discipulador, porque ele tinha o melhor discipulador. porque él tuvo el mejor discipulador. Foi por causa dele. Fue por causa de O él. discipulado El discipulado de Adão de Adán não funcionou, no resultó, não por causa do discipulador, no por causa de su mas por discipulador, causa dele. sino Compreendem? por causa de él. ¿Me Quem entienden? foi o discipulador de Judas? ¿Quién fue el discipulador de Judas? Foi Jesus. Fue Jesús, Mas Judas não deu certo. pero Judas no resultó. Infelizmente, Judas não deu certo. Lamentablemente, Judas no resultó. Quem era o discipulador dele? ¿Quién era el discipulador Era de Jesus. Judas? Jesús. Pensa alguém falando com Judas. Piensa en alguien hablando con Judas. Judas, quem é o seu discipulador? Judas, ¿quién es su discipulador? O meu discipulador é Jesus. Mi discipulador es Jesús. Quantos gostariam de ser discipulados por Jesus aqui? ¿A cuántos le gustaría ser discipulados por Jesús? Uau! Aquí? Wow. Amém? Amén. Você chegando para o discipulado na casa de Jesus, sendo cuidado por ele, diga uau. Usted llegando a un discipulado en la casa de Jesús para ser discipulado por él, digan wow. Faça um uau melhor. Hagan un wow mejor. Faz um uau explosivo. Un wow más explosivo. Pensa você chegando na casa do seu discipulador Jesus. Diga uau. Agora Imagínese, explosivo. Uau.
¿Te entendieron? Imagínese usted llegando en la casa discipulador del propio Señor Jesús. Y ahora sí, diga conmigo, wow. No, vamos hermano, chegar lá, vamos más chegar lá. fuerte. Así más fácil, así, a las 3. Amén. Entonces, diga conmigo, wow. A la 1, a la 2, a la 3. Sí. Jesus era o discipulador de Judas, Jesus. mas ele não deu certo. Jesús fue el discipulador de Judas, pero él no resultó. O problema não estava no discipulador, El problema no estaba en el o problema estava no discipulador. discípulo. El problema estaba en el discípulo. Compreendem? ¿Me entienden? Eu, como discípulo, Yo como discípulo procurei o pastor Geraldo busqué al pastor Geraldo. há anos atrás. Hace algunos años Eu cheguei nele yo le busqué e disse: cuide de mim. y le dije así, cuide de mí. Eu quero que você ore por mim. Yo quiero que usted ore por mí. Estou tendo problema em determinada área. He tenido problemas en una determinada área. Ore por mim. Ore por mí. Meus olhos estão doentes. Mis ojos están enfermos. Meu coração está Mi doente. corazón está enfermo. Ore por mim. Ore por mí. Meu discipulador partiu de mim a busca pela ajuda. Partió de mí buscar ayuda de mi discipulador. Todos compreendem? ¿Ustedes me están entendiendo? Eu não quis viver isolado. Yo no quise vivir aislado. Eu quis estar junto. Yo decidí estar con él. Pela graça de Deus. Por la gracia de Dios. Por me colocar debaixo desse cuidado. Por me poner bajo este cuidado. Hoje posso ajudar muitas igrejas no Brasil. Hoy día yo puedo ayudar a muchas iglesias en Brasil. Porque se eu não fizesse assim, Porque si yo no hubiera hecho eso, seria infelizmente sería lamentablemente uma ovelha, una oveja, um pastor pastor doente, enfermo, vivendo de aparência. viviendo de apariencia. Quantos me compreendem? ¿Cuántos me entienden? Segunda razão porque eu devo ser bem discipulado. Segunda razón por la cual yo debo ser bien discipulado. Pode colocar para mim aqui, eu acho que foi colocado no PowerPoint. A segunda eu já falei? No, la segunda promueve É a sanidad segunda. y A primeira é porque justicia. é um mandamento. La primera es porque es un mandamiento. A segunda Y razão la segunda razón é porque promove curas e es acertos. porque promueve sanidad y ajustes, arreglos en mi vida. Compreendem? ¿Me entienden? Essa é a segunda razão. Esa es la segunda razón. Quando você se abre para ser discipulado Cuando usted abre su corazón para ser discipulado semanalmente, semanalmente, profundamente, profundamente, as chances, las oportunidades de você ser curado, de que usted sea sanado, sarado e vitorioso y victorioso é muito maior. son mucho mayores. Deixa eu dizer uma coisa aos que me ouvem nessa manhã. Déjame decirles una cosa. O pecado é como um câncer. El pecado es como un cáncer. Você sabe que o câncer, Usted sabe que el cáncer, quanto mais rápido você identificar, mais chance tem de curar. cuanto más rápido él es descubierto, hay más oportunidades de que él sea sanado. Compreendem? ¿Me entienden? No Brasil existem 2 cânceres que matam muitos brasileiros. En Brasil hay 2 tipos de cáncer que matan muchas personas. Não sei como é aqui no Chile, Yo no sé cómo es aquí en Chile, mas no Brasil pero en Brasil é o câncer de mama es el cáncer de para as mama mulheres para las mujeres e o câncer de próstata para os y el homens. cáncer de próstata para los varones. No mês de outubro, no Brasil, En el mes de octubre en Brasil tem o llamamos de octubre rosado. isso. Outubro rosa Sí. Octubre rosado no Brasil, en el Brasil. que é o combate ao câncer de mama. Que Em é novembro chama Novembro Azul. El mes de octubre en Brasil celebramos hay como hartas informaciones y llamamos de octubre rosado y se habla mucho sobre el cáncer de mama para enseñar a la gente cómo a prevenir. Y en el mes de noviembre tenemos noviembre azul, donde se habla del cáncer de próstata para los varones. E todas as 2 campanhas, tanto a de outubro quanto a de novembro, Y en las 2 campañas, tanto octubre rosado como noviembre azul, a tônica das campanhas, el a énfasis base das de la campanhas, campaña, la base de la campaña é a prevenção. es la prevención. O que eles dizem? ¿Qué es lo que ellos Quanto dicen? mais rápido identificar o câncer, mais chance tem de curar. Cuanto más rápido descubrimos el cáncer, es más fácil de sanarlo. Ok? ¿Ok?
É importante nós entendermos que o pecado é do mesmo jeito. Es importante entender que con el pecado pasa lo mismo. Começa pequeno. Empieza O pequeño. câncer começa pequeno. El cáncer empieza pequeño. Vai crescendo. Y va creciendo. Vai crescendo. Creciendo. Vai crescendo. Va creciendo. Se identificar rápido, Si descubrimos rápido, tem um tratamento hay un tratamiento e a pessoa é livre da morte. y la persona es liberada de la muerte. Porque foi detectado antes. Porque fue detectado antes. Compreendem? ¿Me entienden? Você está aqui um exemplo de um câncer que ocorreu em Santarém na vida de um líder. Voy a darles un ejemplo de un cáncer que ocurrió en Santarém en la vida de un líder. Um câncer espiritual. Un cáncer espiritual. Ele era um jovem rapaz. Era un joven varón, Promissor. un muchacho Promissor, com futuro. que tenía un futuro así, tenía proyecciones. Seria como Gracias. para nós futuramente um grande pastor. Para nosotros él era visto como en el futuro como un gran pastor. Seria muito usado nas mãos de Deus. Pensaban que él sería muy usado por Dios. Mas o que aconteceu? ¿Pero qué pasó? Ele trabalhava em uma empresa Él trabajaba en una empresa e foi contratado para aquela empresa uma jovem. y contrataron una joven en esta empresa. Infelizmente, uma jovem com espírito de sensualidade. Lamentablemente, una joven con espíritu de sensualidad. O seu andar, Su caminar, seu jeito de ser, su manera de ser, suas palavras sus palabras eram estranhas. eran raras. Andava mais ou menos assim. Andaba más o menos así. Não se ofendam as mulheres de cabelo comprido, No se ofendan las mujeres que tienen pelo largo, porque essa mulher lá de Santarém, porque esa mujer en Santarém, ela andava assim, ella caminaba así fazia assim, y hacía así, aí depois para cá. y después para allá. Então, muito sensual. Entonces, así, muy sensual. A voz era a voz sensual. La voz era una voz sensual. Era mais ou menos assim. Era más o menos así. Amor. Amor. Parecia uma voz cansada. Parecía una voz cansada. Compreendem? ¿Me entienden? Alguém que fala amor, Alguien que dice así, amor, amor. amor. É meio meloso. Es como dulcecito, así, meloso. Ela foi contratada para a empresa. Ella fue contratada por esta empresa. E o jovem trabalhava lá. Y este joven hermano trabajaba allí. Casado, Casado, 2 filhas, 2 hijas, casamento lindo. un matrimonio hermoso. Um bom e excelente genro. Él era un yerno maravilloso. Amigo, Amigo, amoroso com os filhos. amoroso con sus hijos. Carinhoso e atencioso com a esposa. Cariñoso, atencioso con sus Uma hijos. família linda. Una familia hermosa. Perfeita. Una familia perfecta. Exemplar. Ejemplar. O que aconteceu? ¿Qué pasó? Satanás Satanás, mandou, num certo sentido, esta jovem para lá. en algún sentido, envió a esta joven para allá. Ele, crente, Él, un creyente, membro da igreja, miembro de la iglesia, líder, uma bênção. una bendición. Estava todo indo muito bem. Todo caminaba muy bien. O que aconteceu? ¿Qué pasó? Ele estava no escritório dele, Él estaba en su oficina, assinando alguns documentos, firmando algunos documentos, e ela entrou na sala. y ella entró en su oficina. E chegando lá, Y llegando allí, para levar um documento, para entregarle un documento, chegou com esse espírito de sensualidade. se acercó con ese espíritu de sensualidad E colocou sobre a mesa, assim. y puso sobre la mesa, Bustos, peito, sí, sus mamas, bustos, pecho, busto, silicone, busto, con silicona, silicone, sí, con silicona, e disse: amor, y le dijo, amor, assine esse documento. firme este documento. Ele, crente, Y el creyente, temente a Deus até então, temiendo a Dios, hasta foi ese assinar o entonces, documento. fue a firmar el documento. Terminou de assinar e entregou o documento. Después de haber firmado, él tomó el documento
Havia uma aliança no dedo dele. Había un anillo en su dedo. E esta moça perguntou: Y esta joven le preguntó, o que significa esta aliança? ¿qué significa este anillo? Ele disse: sou casado. Y él le dijo, yo soy casado. E ela disse: que pena. Y ella le dijo, qué pena. Em linguajar sensual, que pena. En un lenguaje bien sensual, qué pena. E nisso virou de costas. Y en eso se volvió de espalda así. Nesse momento, En este momento, ele que até então estava puro, y el que hasta este entonces había quedado puro, ela virou de costas. ella se viró así de espalda. Ele olhou ela indo e o olhar dele Él miró a ella yendo y foi la direto mirada na de- poupança. y la mirada de él fue derecha en su trasero. Ali o câncer começou. Compreende? Allí empezó el cáncer, ¿me entiende? Naquela mesma semana ele tinha uma reunião do discipulado, com o discipulado. En esta misma semana él tenía una reunión con su discipulador. E o discipulador perguntou: Y su discipulador le preguntó, como está? ¿cómo está? Está tudo bem? ¿Está todo bien? Alguma tentação? ¿Alguna tentación? Alguma luta? ¿Alguna lucha? Ele era a oportunidade de eliminar o câncer, Era su oportunidad de eliminar este o início cáncer, do câncer. el inicio del cáncer. Ele poderia dizer: ore por mim, porque esta manhã Él podría haber dicho, ore por mí, porque en esta mañana eu fui tentado. yo fui tentado. Foi contratada uma moça para a empresa. Fue contratada una muchacha a la iglesia. Ela é muito sensual. Ella es muy sensual. Eu amo minha esposa, eu amo a minha família. Yo amo a mi esposa y mi familia, Mas eu fui tentado. pero fui tentado. Eu olhei na verdade. Y yo miré, en Para o verdad, corpo dela. yo miré a su cuerpo. Me ajude. Ayúdame, Ore por mim. ore por mí. Naquele momento o câncer ia ser eliminado. En aquel momento el cáncer iba a ser eliminado, Mas o câncer estava pequeno. pero el cáncer estaba chico. Quando o discipulador perguntou: vai bem? Está tudo bem? Cuando el discipulador le preguntó, ¿está todo bien? ¿Va todo Alguma bien? tentação? ¿Alguna tentación? Ele disse: maravilha. Él dijo, no, Está maravilla. tudo bem comigo. Está todo bien conmigo. Maravilhoso. Maravilloso. Aparência. Apariencia. Compreende? ¿Me entiende? Seguiu, a situação continuou. Y eso siguió ocurriendo. Ele era um moço muito bom, muito coração muito bom. Él tenía un corazón muy bueno, generoso, así Quando amable. terminava o plantão da empresa, Cuando terminaba su horario de trabajo, ele dava carona para todos os funcionários daquele setor. él llevaba en su auto a todos los funcionarios que cabían Hombres y en mujeres. su auto, hombres y mujeres. Só que em uma dessas caronas, Pero en uno de esos días, ele foi deixando él fue dejando cada pessoa cada persona no seu lugar. en su casa. E por último ficou essa jovem. Y por último quedó esta niña. O câncer iria aumentar, El cáncer iba a aumentar, porque ela, dentro do carro, porque ella dentro del auto partiu para cima dele sensualmente. invirtió en él sensualmente. Não respeitou a aliança, No respetó al o anillo, casamento, al matrimonio, fato de ser da igreja, el hecho de que él era cristiano, nada. nada. E lamentavelmente, Y lamentablemente, naquela noite, en esta noche, a primeira relação sexual la primera relación Aconteceu. sexual ocurrió dentro do carro. dentro del auto. Compreende? O Mentira. câncer aumentou um pouco mais. El cáncer aumentó un poco Na más. semana seguinte, ele estava com o discipulador. En la semana siguiente, él estaba con su discipulador. O discipulador pergunta: está tudo bem com você? Y el discipulador le pregunta, ¿está todo bien contigo? Alguma tentação? ¿Alguna tentación? Está maravilhoso. Está maravilloso. Porque o que ele havia feito? ¿Qué él había hecho? Após o pecado, Después del pecado, ele pediu perdão a Deus. él pidió perdón a Dios. Pai, me perdoe. Señor, perdóname. Eu te amo, Pai. Yo te amo, Señor. Me ajude. Ayúdame. Eu não queria trair minha mulher. Yo no quería engañar Mas a mi aconteceu. Señor, pero pasó. Ele passou a noite chorando. Él pasó la noche llorando. Me perdoe. Perdóname. Ele foi perdoado, Él fue perdonado, mas não foi curado. pero no fue sanado, A cura do câncer porque la sanidad del cáncer só iria acontecer iba a pasar solo se ele confessasse seu si él pecado. confesase su pecado. Compreendem? ¿Me entiende? Ele foi perdoado, Él fue perdonado, mas não foi curado. pero no fue sanado. Existem muitos dentro da igreja, Existen muchas personas que dentro son de la iglesia perdoados, que son perdonadas, mas não são curados. pero no son sanadas, Eles continuam doentes. porque y siguen Eles enfermas, continuam doentes. siguen enfermas. Compreendem? ¿Me entienden? Continuou a vida, continuou a situação.
Eso siguió ocurriendo. Ele teve a oportunidade de ser curado. Ele tuvo oportunidades de ser sanado. Se ele abre a vida dele, Si él abre su vida, ele ia ser curado. él iba a ser sanado. Mas não foi o que aconteceu. Pero no fue lo que pasó. Ele continuou. Él siguió Até que veio à tona. hasta que todo vino Até que a luz. explodiu aquela situação. Hasta que la situación explotó. Para resumir a história, Para hacer un resumen, o casamento acabou. el matrimonio fue quebrado. O ministério acabou. Su ministerio fue acabado, terminado. A família dele acabou. Su familia fue terminada. E aquele jovem, Y aquel joven, que era para ser um dos principais pastores da denominação, que era para ser uno de los principales pastores de nuestra denominación, infelizmente, lamentablemente apagou. fue apagado. Deixou a mulher, Dejó su señora, deixou sua esposa dejó su e señora seus filhos y sus hijos e foi viver com aquela y mulher. fue a vivir con esa mujer. Isso já se passaram 7 anos. Y ya se pasaron 7 años. E ele continua lá, Y él sigue allá, simplesmente apagado. simplemente apagado. Um prejuízo Un prejuicio para Deus, para o reino de Deus, para el reino de Dios, para a sua família. para su familia. Quantos me compreendem? ¿Cuántos me entienden? Veja o que está escrito em Tiago Vean lo que está escrito en Santiago 13 a 20. 5, del 13 al 20. Santiago 5, del 13 al 20. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Ok? Ok? Perceba no texto, vou resumir, mas aqui está doença com pecado. Vea en el texto, yo voy a resumir, pero está en el texto enfermedad con pecado. Ou seja, doentes fisicamente, O sea, personas que están enfermas físicamente, mas também doentes pero espiritualmente. también enfermos espiritualmente. É o que está escrito. Es lo que está escrito. E a palavra de Deus diz Y la palabra de Dios dice que a cura, que hay sanidad. tanto para Perdón, la palabra de Dios dice que la sanidad, tanto para uno como para o outro, cuanto para el otro, está relacionado está relacionado com a transparência, con la transparencia, com a confissão. con la confesión. Quando você confessa, Cuando usted confiesa, você fala: me ajude, eu estou passando por essa luta. usted dice, ayúdame, yo estoy pasando por esta lucha. É o que está escrito. Es lo que está escrito. Você será curado. Usted va a ser sanado. Vou repetir a frase que o Espírito Santo está pedindo para repetir. Voy a repetir la frase que el Espíritu Santo me está pidiendo para repetir. Ovelha sadia Oveja sana da cria. da cría. Isso é avivamento. Eso es avivamiento. Amém? Amén. Pessoas curadas, Personas sanadas, elas se reproduzem muito mais rápido. ellas se reproducen con mucha velocidad. Podem ter certeza. Ustedes pueden estar seguros, Se você se abrir si usted se abre para ser bem cuidado, para ser bien cuidado, bem discipulado, bien discipulado, você está ajudando usted está ayudando Jesus Jesús no avivamento en el avivamiento para essa cidade. de esta ciudad. Ao mesmo tempo En el mismo tiempo que você que usted não se abre, no se abre, não se deixa cavar, no deja que su corazón sea cavado, não se abre para ser discipulado profundamente, no se abre para ser discipulado profundamente, não se escandalize no se o escandalice que eu vou dizer, con lo que yo voy a decir. mas infelizmente, Pero lamentablemente, agindo assim, actuando así, você vai se aliar usted va a estar juntándose ao maligno al maligno para continuar, infelizmente, lamentablemente, sem avivamento sin avivamiento na sua igreja en su e iglesia na sua y cidade. en su ciudad. Quantos compreendem? ¿Cuántos me entienden? Terceira razão. Tercera razón.
porque estabelece vínculos mais fortes. Porque establece vínculos o laços más fuertes. Veja o que está escrito em João 21. Veja o que está escrito em Juan 21, de 15 em diante. del 15 al 17. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Ouçam bem, o que está acontecendo aqui? O que está passando aqui? Discipulado. El discipulado. Profundo. Profundo. É o que está escrito. Es lo que está escrito. Perceba que no início do versículo, perciban que en el inicio del versículo, depois de terem comido, después de haber comido, ou seja, eles estavam discipulando, é como se fosse num restaurante ou num lugar que havia comida. ou seja, ellos estaban haciendo su discipulado en un restaurante o algún lugar donde había comida. Não era um sistema. Não era um sistema para reunir só por reunir. Para reunir-se solo por reunir-se. Havia vínculos. Havia laços. Você sabia que quando você se alimenta com alguém, você sabe que quando você se alimenta com alguém, os vínculos são mais fortes. Os laços são mais fortes. Você nunca senta para comer com alguém se não há vínculos fortes. Você nunca vai sentar-se para comer com alguém se não há nenhum laço. Compreendem? Me entendem? Você almoça com sua família, você toma café com sua família, você janta com sua família. Você vai almoçar com sua família, você toma seu desayuno com sua família, seu once com sua família. Sempre que você vai comer, são com pessoas próximas. Vínculos. Vínculos. Jesus fez questão de dizer, antes de nós discipular Pedro, você que é meu discípulo. Jesus estava dizendo assim: Pedro, antes que empecemos nosso discipulado, vamos comer um pouco. Vamos comer alguma coisa? Ceviche, comida, qual é a comida? En eso yo creo que Jesús era un poco chileno, ¿cierto? Siempre comiendo. El pastor estaba hablando del ceviche, del pescado que comemos aquí, el ceviche. Daqui, do Chile, qual a comida? Una comida típica chilena, ¿cuál sería? Poroto con rienda. ¿Sí? El día lunes, a las 2 de la tarde, con sopaipilla y chancho en piedra. Qual o prato? Poroto com renda. Poroto? Feijão com macarrão. Ah, tá. Pedro, vamos comer um poroto? Pedro, te invito a comer um poroto com renda. Com renda? Com renda? Ah, tá. Não se entristeçam e se escandalizem comigo, porque eu não sei falar, então, assim, a língua. Por favor, não se entristeçam ou se escandalizem comigo, porque eu não sei falar a língua. Tenham compaixão e misericórdia de mim, por favor. Tenham compaixão e misericórdia de mim, por favor. Até o final da conferência, eu prometo que eu vou me esforçar para melhorar. Eu vou esforçar-me para que até o final da conferência eu esteja melhor. Amém? Amém? Pedro, vamos comer um pouco. Pedro, te invito a comer. Um poroto. Um poroto com renda. Com renda. Vamos comer. Vamos comer. Está escrito. Está escrito. Vamos depois tratar sobre discipulado. E depois vamos fazer nosso discipulado. Primeiro, nossos vínculos de amor. Primeiro, os laços de amor. Então, o discipulado semanalmente e profundamente. Então, o discipulado semanalmente e profundamente tem que gerar vínculos mais fortes. Deve generar laços mais fortes. Com esse procedimento, vamos ter sempre discipulados verdadeiros e autênticos. Sempre vamos ter discipulados verdadeiros e autênticos. Do contrário, termina, não vai para frente. Se não é assim, não vai resultar em nada. É um sistema. É um sistema. Isso pesa. E isso é pesado. Não tem graça. Não há graça. Jesus, sabendo disso, Jesus, conhecendo isto, nos ensinou. Vínculos fortes. Laços fortes. Defendendo um ao outro. Defendendo amando um ao outro. Amando um ao outro. Para a glória de Jesus. Para a glória de Jesus. Tem acontecido em Santarém, no Brasil. Isto ha passado em Santarém e em Brasil. E esse cuidado. Cuidado está gerando um grande avivamento naquela cidade. Ha generado um grande avivamento nesta cidade. A cada 3 habitantes de Santarém, um é da Igreja da Paz.
Cada 3 habitantes de Santarém, 1 es de nuestra iglesia. Se você for no posto de combustível abastecer o seu carro, si usted va a echar benzina en una bencinera, um dos frentistas é da Igreja da Paz. alguien de los que están trabajando es de nuestra iglesia. Se você for no comércio fazer compras, Si usted va en una tienda a comprar alguna cosa, um vendedor ou dono de alguma loja é da Igreja da Paz. un vendedor o el dueño de ese negocio es de nuestra iglesia. Estão por todos os lados. Están por todos los lados. É um avivamento. Es un avivamiento. Mas qual é o segredo? Pero ¿cuál es el secreto? Discipulados profundos Discipulados profundos e verdadeiros. y verdaderos. Amém? Amén. Quarta razão. Cuarta razón. Porque eu devo ser bem discipulado. ¿Por qué yo debo ser bien discipulado? Porque é a visão da igreja local. Porque es la visión de la iglesia local. Amém? Amén. Eu creio que a visão dessa igreja é o discipulado. Yo creo que la visión de esta iglesia es el discipulado. Amém? Amén. Pastor Giovanni, me deu uma razão porque eu devo ser bem discipulado. Pastor Giovanni, dame una razón por la cual yo debo ser bien discipulado. Porque é a visão da minha igreja. Porque es la visión de mi iglesia. Amém? Amén. Deixa eu te mostrar um texto que está em Marcos 9. Déjame mostrarte un texto que está en Marcos 9. De 38 a 40. Del 38 al 40. Pode ler, pastor. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: No se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. O que está acontecendo aqui para vocês entenderem? Os discípulos de João, O que está passando aqui para que vocês entendam? o discípulo de Jesus, um discípulo de Jesus, Um discípulo de Jesus vinha passando estava passando e viu, como se fosse nos nossos dias hoje, uma igreja. e viu como se fosse em nossos dias uma igreja. E estava expulsando demônios. E estava echando fora os demônios. E ele achou interessante aquilo. E ele mirou assim como, é interessante isso. E foi embora. Pero se foi. Chegou com Jesus E foi hacia Jesus e disse: e lhe dijo: Senhor, Senhor, acabei de passar ali eu recém passei por um lugar e vi pessoas expulsando e demônios. vi pessoas que estavam echando fora os demônios. Mas uma coisa interessante, Pero uma coisa que é interessante, eles não andam com a gente. eles não andam com nós. Eles não têm a mesma visão da gente. Não têm a mesma visão de nós. O Senhor me permite que eu vá lá e mande eles pararem? Eu posso ir allá e retá-los e mandar-los que parem de fazer isso? É o que está escrito. É o que está escrito. Jesus disse: não. Jesus lhe disse: não. Ninguém em outras palavras, ninguém que não está, que fala mal de mim, aí fala nos outros, né? Ninguém que fala no meu nome, nadie que está haciendo milagros en mi nombre, luego va a hablar mal de mí. Isso. Eso. Pode deixar. Puede dejarlo. Não interrompa. No los interrumpa. Mas saiba de uma coisa, João. Pero sepa de una cosa, Juan. Não é a nossa visão. No es nuestra visión. Compreendem? ¿Me entienden? Não é a nossa visão. Jesus estava dizendo: a nossa visão é outra. Jesús estaba diciendo: nuestra visión es otra. Compreendem? ¿Me entienden? É muito importante a sua compreensão. Es muy importante que usted comprenda. Por exemplo, no Brasil, Por ejemplo, en Brasil tem muitas grandes igrejas hay muchas grandes iglesias com várias visões, con muchas visiones, com muito carinho e amor. con mucho cariño y amor. Eu vou dizer o seguinte: Y yo voy a decirles lo siguiente: não me interprete mal, no me interprete mal, por favor, por favor. porque nós devemos sempre amar todas as pessoas. Porque debemos siempre Amén. amar a toda la gente. O comentário que eu vou fazer não é maldoso. El comentario que yo voy a hacer no es con maldad. Por isso eu tenho esse cuidado de falar com muito amor. Por eso yo tengo el cuidado de hablar con mucho amor. Quando mencionar o nome de uma denominação, Cuando yo hablo el nombre de una denominación, sempre com muito carinho e amor. siempre lo hago con mucho cariño. Por y que amor. que eu falei assim? ¿Por qué yo hablé así? No Brasil nós temos a Universal do Reino de Deus, do Bispo Edir Macedo. En Brasil tenemos la Iglesia Universal del Reino de Dios, la Iglesia Pare de Sufrir. Temos também lá a Mundial do Poder de Deus, do Bispo, do Apóstolo Valdemiro Santiago. Tenemos también la Iglesia Mundial del Poder de Dios del Apóstol Valdomiro Santiago. Tem também a Deus é Amor.
que é do Davi Miranda. Tenemos también la iglesia Dios es Amor del misionero David Miranda. Por favor, compreenda uma coisa. Por favor, entiendan una cosa. Eles têm uma visão. Ellos tienen una visión. A visão da Universal. La visión de la universal. Isso é nítido, Y eso es claro. notório. Se percibe fácilmente. É libertação Es liberación e finanças. y finanzas. É o forte. Eso É a visão deles. es su punto fuerte. Eles Su visión. vivem com essa visão. Ellos viven con esta visión. Compreende? ¿Me entienden? Expulsando demônios. Echando fuera los demonios. Entrevistando demônios. Entrevistando demonios. É a visão deles. Es la visión de Nós ellos. respeitamos, ok? Nosotros respetamos, ¿ok? Mas mesmo Jesus Pero mismo Jesús, libertando, liberando, curando, sanando, não era a visão principal. no era su visión A principal. visão principal de Jesus La visión principal de Jesús era o discipulado, era el era discipulado, o cuidado. era el cuidado. Compreende? ¿Me entienden? Como se João, com muito amor e carinho, eu digo isso, por favor, Como si Juan, con mucho amor y cariño, yo les digo eso, por favor, viesse passando hubiera pasado na frente da Universal, enfrente a la da Universal, Mundial de la Mundial, e qualquer outra y igreja cualquier otra que iglesia tem uma outra visão, que tiene una otra visión, e ele viu y él vio as pessoas expulsando demônios la gente echando a los no demonios nome de Jesus. en el nombre de Jesús. Ele se espantou Él quedó asombrado, e foi falar para Jesus. fue a hablar con Jesús. Acabei de passar na frente daquela igreja Recién pasé en una iglesia e vi as pessoas expulsando demônios no teu nome. y vi que la gente estaba echando a los demonios en su nombre, Só que eles não andam com a gente, é o que está escrito aqui. pero ellos no andan con nosotros. Eles não têm a sua visão. Ellos no tienen nuestra visión. O que a gente faz? Manda eles pararem? ¿Qué hacemos? ¿Les mandamos que paren? Jesus disse não. Jesús les dijo, no, Ninguém que usa o meu nome vai falar mal de mim. Deixa como está. nadie que usa mi nombre va a hablar mal de mí. Mas, Así como está. mas entenda uma coisa, João. Pero Juan, entiende una cosa, Não é a nossa visão. no es nuestra visión. Compreendem, gente? ¿Ustedes me entienden? Isso é muito importante você compreender. Eso es muy importante que usted entienda. Devemos orar e abençoar e sempre amar todas as igrejas. Debemos orar, bendecir y siempre amar a todas las iglesias. Amém? Amén. Mas a nossa visão Pero nuestra visión é a visão de Jesus. es la visión de Jesús, De discipulado profundo. de discipulado profundo, De cuidar das pessoas. de cuidar de la gente, De fazer do Simão, de hacer de Simão Pedro, Simão, de hacer de Simón Pedro, fazer o Pedro, apóstolo. de hacer de Simón, hacerlo Pedro el apóstol. Simão vulnerável, Simón era maleável, vulnerable, problemático. había muchos problemas en él. Pedro, caráter, Pedro tenía un buen carácter, rocha, era una roca, líder, avivamento, avivamiento, crescimento. crecimiento. Por quê? ¿Por qué? Porque tinha discipulado. Porque había discipulado. Amém? Amén. Isso é avivamento. Eso es avivamiento. Isso é avivamento genuíno. Eso es un avivamiento genuino. Não queremos ter uma igreja com milhares de pessoas. No queremos tener una iglesia llena con millares de personas. Porque infelizmente tem muitas igrejas que estão cheias, Porque lamentablemente hay muchas iglesias que están llenas de pessoas de personas vazias de caráter, vacías de carácter, de amor. de amor. Compreendem? ¿Ustedes me entienden? Isto não é, Y esto no es, minha opinião, en mi opinión, com muito amor, con mucho mas amor, não é um avivamento genuíno. pero no es un avivamiento Jesus genuino. não tem interesse Jesús no está interesado diretamente directamente em estabelecer en establecer uma igreja assim. una iglesia así. Ele quer ver pessoas curadas, Él desea ver personas sanadas, transformadas transformadas genuinamente. genuinamente. Deixa eu lhe contar uma história. Déjame contarles una historia. Aconteceu na cidade de Manaus, no Amazonas, Eso pasó en la ciudad de Manaus, Amazonas, Brasil. Brasil. Um pastor que era admirador deste trabalho, do bispo de Macedo. Un pastor que admiraba al trabajo del obispo Macedo de Ele la era iglesia da Pare de Assembleia de Sufrir. Deus. Él era de una asamblea de Dios. Pediu a bênção e a permissão da sua liderança. Pidió la bendición y el permiso de su liderazgo. Ele não foi para a Universal do Reino de Deus. Él no fue para la Universal de Ele abriu um ministério próprio, Él abrió de empezó un libertação ministerio e propio cura. de sanidad y liberación. bem grande, Muy grande. numa avenida principal da cidade de Manaus, no Brasil. En la principal avenida de Manaus, una gran ciudad en Brasil. Ele colocou uma placa bem grande. Él puso un letrero súper grande. O nome da igreja era Mian. El nombre de la iglesia era Mian, Ministério Internacional de Aliança de Milagres. Ministerio Internacional de Alianza de Milagros. E milhares de pessoas foram para aquela igreja. Y millares de personas fueron a esa iglesia. E ali haviam sinais e maravilhas. Y allí pasaban señales y maravillas. Ele me disse:
Él me dijo, pessoalmente. personalmente, Ele falou: pastor, aqui aconteceu nesse altar, aconteceram milagres extraordinários. él me dijo, pastor, aquí en este altar pasaron milagros extraordinarios, Muitos milagres. muchos milagros. Pessoas foram curadas de AIDS aqui. Personas que fueron sanadas de SIDA aquí. Então muitas pessoas vieram. Entonces muchas personas se acercaron. Quem me contou foi ele próprio. Fue él mismo quien me contó. Ele disse: pastor, Él me dijo, pastor, eu estava orando um dia ao Senhor, yo estaba orando un día al Señor e Deus disse para mim: y Dios me dijo, você está feliz com a igreja cheia? ¿te está contento con su iglesia llena? Eu disse: sim. Y yo le dije sí. Aí Deus falou para mim: esse povo não é seu Entonces Dios me dijo, este pueblo no es suyo, e nem meu. ni mío. Eles não são verdadeiramente transformados. Ellos no son verdaderamente transformados. Eles só estão aí Ellos están ahí porque eles querem pão, porque quieren pan, porque eles querem peixe. porque quieren pez. A hora que eles enchem a barriga, eles vão embora. Cuando llenaren su bata, se van. Eles não são transformados verdadeiramente. No son transformados verdaderamente. E ele disse para Deus: Entonces él dijo a Dios, Deus, então o que é que eu faço? Señor, entonces ¿qué tengo que hacer? Ele comece a ensinar o povo. Y él empieza a enseñar al pueblo. Diga que o ministério vai estar na mão deles. Dios empezó a decir a él así, diga al pueblo que el ministerio va a estar en las manos de ellos. Vai continuar acontecendo milagres extraordinários. Que los milagros extraordinarios van a seguir ocurriendo en la iglesia. Mas agora o povo vai ter que trabalhar, vai ter que se dedicar, Pero ahora cada miembro va a tener que dedicarse y trabajar, discipulando e ajudando as pessoas. discipulando y ayudando a la gente. Diga isso para a igreja. Diga eso a la iglesia. Quando ele fez isso, Cuando él hizo eso, começou a jogar o ministério na mão do povo, empezó a poner el ministerio en las A manos iglesia de sus esvaziou. miembros. La iglesia se acabó, secou. secó. Compreende? ¿Me entiende? Não era um avivamento genuíno. No era un avivamiento genuino. Ficaram algumas poucas pessoas, Quedaron algunas pocas personas, porque as pessoas estão interessadas em alimento. porque lo que las personas quieren es comida. Elas não querem Jesus. Ellos no han deseado a Jesús. Elas só querem as mãos de Jesus. Quieren solo las manos de Jesús. Não é avivamento genuíno. Eso no es un avivamiento genuino. Avivamento genuíno Avivamiento é genuino quando você quer Jesus. es cuando usted quiere Jesús. Compreendem? ¿Usted me entiende? Isso é avivamento. Eso es A avivamiento. igreja cresce com saúde. La iglesia crece con salud. Veja bem, veja bem. Vea bien. Não é errado você querer seu milagre. Não. No está equivocado que usted quiera su milagro. Não é errado você querer a bênção no seu casamento. No está equivocado querer una bendición a su Você matrimonio. querer a cura do seu corpo. Desear sanidad. a Não su é cuerpo. errado. Eso no está malo. O problema é que as pessoas só querem isso. El problema es que la gente quiere solo esto. Quando resolve o problema, elas dizem tchau. Y cuando recibe su bendición, Eles não dicen querem chao. compromisso. No quieren compromiso. Não querem ganhar e cuidar das No pessoas. quieren ganar y cuidar de las personas. Ajudar as pessoas dá trabalho. Ayudar a la gente es Elas não querem. da trabajo. Ellos no quieren. Isso não é avivamento genuíno. Eso no es avivamiento Compreendem? genuino. ¿Me entienden? Eu estou te dando 5 razões por que eu devo ser bem discipulado. Les estoy pasando 5 razones por las cuales yo debo ser bien discipulado. E uma delas é que quando eu sou bem discipulado, Y una de ellas es que cuando yo soy bien discipulado, eu estou ajudando Jesus yo estoy ayudando a Jesús a construir a construir um genuíno un avivamento. genuino avivamiento. Amém? Amén. Eu não tenho dúvida no que eu vou dizer aqui. Yo no tengo ninguna duda de lo que yo les Ouçam voy a decir. bem. Escuchen bien. Esta igreja, Esta os iglesia, pastores que aqui los estão, pastores que aquí están, de outras de denominações, otras denominaciones, vão crescer demais. van a crecer mucho. Milhares de pessoas Millares de personas verão para a sua igreja. vendrán a su iglesia. Você vai continuar crescendo, Usted va a seguir creciendo porque você está produzindo porque usted está produciendo um genuíno un avivamento. genuino avivamiento. E para encerrar, quinto e último. Y para terminar, el quinto y último. Aliás, ele está falando da igreja local, né? Sí, yo estaba hablando de la iglesia local. É. O quinto eu já falei também. El quinto yo igual ya les dije. A quarta é que promove, perdoe, é a visão da minha igreja local. La cuarta, la razón por la cual yo debo ser bien discipulado es porque esa es la visión de la iglesia local, de mi iglesia. Ok? ¿Okay? A quinta é porque promove um genuíno avivamento. La quinta es porque promueve un avivamiento genuino. Ok? A quinta razão porque eu devo ser bem discipulado é porque quando eu sou bem discipulado, acontece um genuíno avivamento. La quinta razón es porque cuando yo soy bien discipulado ocurre un avivamiento genuino.
E eu quero falar sobre 2 versículos apenas para encerrar. Y yo quiero decir 2 versículos solamente y encerrar. Primeiro, Atos capítulo 6, versículo 1 e 2. Primero es Hechos capítulo 6, versículos 1 y 2. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Atos 6, 7 também. Hechos 6, 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Compreendem? ¿Me entienden? Esta é a igreja de Jesus estabelecida no primeiro século. Esa es la iglesia de Jesús que fue establecida en el primer siglo. Você não encontra frequentemente Usted no va a encontrar muchas veces a palavra membros. la palabra miembros. Você vai encontrar a palavra discípulos. Usted va a encontrar la palabra discípulos. Compreendem? ¿Me entienden? Avivamento se constrói assim. Un avivamiento es construido así. Deus não tem interesse Dios no está interesado de ser uma igreja só de membros. de ser una iglesia solo de miembros. Deus tem interesse de ser uma igreja de discípulos. Lo que Dios desea es que seamos una iglesia de discípulos. É o que está escrito ali. Es lo que está escrito allí. Não se multiplicou o número de membros, No se multiplicó el número de miembros. No. se multiplicou o número de discípulos. Se multiplicó el número de discípulos. Já naquela igreja, eles já se abriam para ser bem cuidado, Ya en esta iglesia ellos se abrieron para ser bem discipulado. para ser bien discipulados. E consequentemente, a Consecuentemente, igreja foi crescendo. la iglesia fue creciendo. Compreendem? ¿Me entienden? Não eram membros, No eran miembros, eram discípulos. eran discípulos. A igreja de Jesus é assim. La iglesia de Jesús es así. Somos chamados Fuimos llamados para sermos para sermos discípulos. discípulos. Cadê os discípulos de Jesus ¿Dónde aqui? están los discípulos de Jesús aquí? Cadê os discipuladores de Jesus ¿Dónde aqui? están los discipuladores aquí? Isso é genuíno. Eso es Não é genuino. uma igreja de membros, No es una iglesia de miembros, é uma igreja de discípulos. es una iglesia de discípulos. Fique em pé Póngase de e pie. dê um aplauso a Jesus Y un Cristo. fuerte aplauso a Jesucristo. Queridos, Queridos, se puderem colocar uma canção baixo. si le pueden poner una alabanza. O Espírito Santo está me incomodando. El Espíritu Santo está hablando conmigo. Só para quem quer Solo para los que quieren essa unção na sua vida. esta unción en su vida. A unção do homem de vidro. La unción del hombre del vidrio. Um homem que se deixa ver por dentro. Un hombre que se deja ver por A dentro. unção de uma mulher de vidro. La unción de una mujer de vidrio. Uma mulher que é cristalina, que se deixa ver por dentro. Una mujer que es cristalina y que se deja ver por dentro. Pessoas que não devem nada para Satanás. Personas que no tienen ninguna deuda con Satanás. Pessoas realmente curadas. Personas realmente sanadas. Eu não conheço a sua história, Yo no conozco su historia, mas Jesus conhece. pero Jesús conoce. Ele sabe se há áreas da sua vida que precisam de tratamento. Él sabe si hay áreas en su vida que necesitan ser tratadas. E se você quiser, Y si usted desea, só se você quiser, solo si usted realmente desea, é o que está escrito. es lo que está escrito. Se quiserdes e me ouvirdes, Si ustedes quieren y me escuchan, comereis o melhor dessa ustedes terra. van a comer lo mejor de esta Deus tem tierra. bênção para a sua vida, Dios tiene bendiciones para su vida, mas você tem que querer. pero usted necesita querer. Só quem quer Solo los que quieren pode vir aqui à frente. pueden venir aquí a Eu frente, quero orar por porque você. yo quiero orar por usted.